Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área, Pedro que vos fala por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 6 decisões que a base do Flamengo vai disputar nesse fim de semana. Jogadores para serem negociados. O Flamengo já tem 2 na lista, que não é aqueles jogadores de renovação, são jogadores jovens que o Flamengo pretende negociar no final dessa temporada. Sobre o elenco, estão passando realmente por uma prova de fogo nesses últimos dias, porque a temperatura no Rio de Janeiro tem chegado, a sensação térmica a 60 graus. E até por isso o Flamengo antecipou o horário do treino. E sobre a dívida do Flamengo, graças a Deus, hoje em dia, a dívida é irrisória e eu vou falar para vocês o valor atual da dívida rubro-negra. Uma dívida que já chegou em 2013 a 800 milhões de reais. Essas e outras vocês encontram agora na sua Fly Geral TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like. É muito importante pra gente. Não sou de ficar pedindo, mas eu vi o quanto que é importante. Então, deixe seu like agora para você não esquecer e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora nós vamos falar sobre dívidas. Flamengo que em 2013 tinha uma dívida de mais de 1 bilhão de reais, se a gente for colocar aí a inflação recorrente desde 2013 até 2023. Então, naquela época tinha mais ou menos 700, 800 milhões de dívida, uma dívida que muita gente achava impagável. E o Flamengo, graças a Deus, conseguiu resolver esse problema, porque para mim a dívida hoje em dia é irrisória. Mas falando de uma época atrás, 2013, dívida de 800 milhões de reais mais ou menos e uma receita de 215, 250 milhões de reais. Como fazer para pagar uma dívida dessa? Somente com muita austeridade, foi isso que o Bandeira fez no começo. E hoje em dia o Landim continua tocando esse projeto que o Landim faz parte também, porque quando o Bandeira de Melo chegou à presidência, todo mundo que hoje em dia está na presidência também fazia parte ali da equipe do Bandeira de Melo. Depois o pessoal foi saindo de cena e hoje em dia eles são rivais políticos. Essa dívida, que era de 800 milhões, veio caindo, o Flamengo negociou jogadores que não poderiam pagar, como foi o caso do Wagner Love, fez muita falta para o Flamengo, mas o Flamengo não tinha condições de poder pagar as parcelas dele, e o Flamengo resolveu devolvê-lo. Foi um momento muito difícil, graças a Deus a gente conquistou a Copa do Brasil e o Flamengo continuou na sua austeridade. Quando chegou lá para 2015, 2016, aí o Flamengo começou a fazer contratações porque a parte financeira já estava mais ou menos equilibrada. E hoje em dia, pasmem os senhores, Flamengo tem uma dívida revelada aí pelo Landim de em torno de 200 milhões de reais, uma dívida totalmente sadia, porque a maioria das empresas tem dívida, para poder ali ter o seu capital de giro. Se o Flamengo pegar e pagar os 200 milhões, o Flamengo até tem dinheiro para pagar os 200 milhões, mas vai ficar sem poder de fogo em relação ao mercado, de ir lá, contratar jogadores, poder de barganha, saber que tem um dinheiro muito bom ali guardado, e a maioria dessa dívida aí é dívida com o governo, que o Flamengo tem vários e vários anos para pagar. Então, eu fico muito feliz de hoje em dia saber que a dívida do Flamengo é irrisória, totalmente pagável, e o Flamengo tem uma receita de mais ou menos 1 bilhão e 100 todos os anos. Então o Flamengo, na minha opinião, mudou da água para o vinho na parte financeira. Queria saber a sua opinião também. Ficaram felizes de saber esse valor de dívida? Um clube que, quando eu era pequeno, gosto sempre de lembrar, geral zoava o Flamengo, falava que era flalido, que não tinha dinheiro, e realmente o Flamengo não tinha dinheiro, não conseguia pagar as contratações, não conseguia pagar os salários, e hoje em dia o Flamengo é um exemplo financeiro não só para o Brasil, como para os times da Europa. O Flamengo é sadio financeiramente em relação à receita. O Flamengo está ali no top 20, top 30, se comparado com os maiores clubes do mundo. E falando sobre mercado da bola, segundo a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo já tem 2 nomes ali para poderem ser negociados no final dessa temporada. São eles, Matheus Cunha e também o Wesley. Matheus Cunha, que na última janela um clube da Premier League queria o contratar, mas como ele era titular do Flamengo, o Flamengo resolveu não o liberar, mesmo contrariando a staff do atleta, que queria que ele saísse. O atleta também queria novos ares, mas o Flamengo o segurou. Mas agora, de acordo com a jornalista, o Flamengo aguarda uma proposta no final do ano, no comecinho ali de janeiro, para poder efetivar essa venda. Um outro jogador é o Wesley, que tem 49 partidas disputadas,
jogador sub-20, ele é o mais utilizado no Brasil, né? Porque ele tem menos de 20 anos e é um jogador ali muito importante, pelo menos na época ali que o Mateuzinho não estava em condições, que o Varela não estava em condições, ele assumiu a titularidade e somente com o Tite que ele perdeu essa titularidade. Hoje em dia, o Mateuzinho é o titular do Tite na lateral direita. Então são dois jogadores que o Flamengo não vê problema em se desfazer. Agora o Flamengo vai esperar uma melhor proposta, vai ver ali o que consegue em relação à parte financeira para poder negociá-los. Dois jogadores da zaga do Flamengo têm um sonho de jogar na Europa, mas o Flamengo não pretende liberar os atletas. O Flamengo já conversou com a staff dos atletas e falou, somente chegar uma proposta muito boa, porque a gente não tem a intenção de liberar nem o Léo Pereira e nem o Fabrício Bruno. São os dois melhores zagueiros que a gente tem. O Flamengo enxerga ali que vai ser difícil repor dois zagueiros tão bons. Então, o Flamengo já deu ali o seu veredito. Não vai negociar eles somente se chegar uma proposta muito boa. Aí o Fabrício Bruno e Léo Pereira têm essa possibilidade de sair do time rubro-negro. Sobre saídas certas, Felipe Luiz não vai renovar contrato, se renovar é somente para o Campeonato Carioca, para ele poder se despedir. E o Rodrigo Caio, esse é carta fora do baralho, o Flamengo não conta com ele para a temporada de 2024. Infelizmente, né, um ótimo zagueiro, excelente jogador, mas tem problemas crônicos em relação a lesões. Então, por causa disso, o Flamengo não pretende continuar com o Rodrigo Caio. Outras saídas podem acontecer, só que as mais certas são essas duas que eu passei para os senhores. Matheus Cunha e também o Wesley. Queria saber a opinião de vocês, se tem outros jogadores que vocês negociariam, atacantes aí, ó, Gabigol, Everton Ribeiro, tem outros jogadores também para serem negociados, na sua opinião? Coloque ela aqui embaixo do vídeo e vamos para cima deles, né? O Flamengo, é o que eu falo sempre, o Flamengo é um leão para vender jogador, mas demora muito na hora de contratar, sempre vira uma novela qualquer contratação. Tomara que nesse ano de 2024 seja diferente, principalmente com o nosso principal alvo, que é o De La Cruz. São rubro-negro, os jogadores do Flamengo estão tendo uma verdadeira prova de fogo nesses dias de intenso calor no Rio de Janeiro. Sensação térmica chegando a 60 graus centígrados. Muito calor, uma sensação sufocante, porque aqui no Rio de Janeiro a umidade é muito alta, e por causa disso o Flamengo, no treino de ontem, antecipou e botou o treinamento ali para 8 horas da manhã para tentar amenizar um pouquinho esse calor extremo que faz muito mal para a saúde de qualquer um. Imagina você ficar correndo no campo de futebol para lá e para cá, embaixo dessa lua que se chama sol no Rio de Janeiro, né? Então, bem complicado, uma prova de fogo que os atletas estão passando, só que aquilo, né? É o ambiente do Rio de Janeiro, geralmente é esse, só que nesse ano o calor está extremo. E os jogadores se preparando ali para a partida contra o Bragantino, a comissão técnica achou melhor não colocar eles para treinar embaixo do sol tão forte. Então, é isso, né? Bem complicada a situação de calor, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Se hidratem, galera. Bebam bastante líquido para vocês fazerem a reposição da água no corpo, né? Porque a gente fica suando, o corpo perde muito líquido, eletrólitos, e a gente precisa repor isso. Então, água de coco, para quem puder beber uma água de coco, é ideal, por ter bastante potássio. E se não puder, pelo menos água, bastante água. Não se esqueçam dos seus animais também de estimação, que os bichinhos sofrem e não tem como falar que estão com calor. Então é isso, galera. Prova de fogo aí que o pessoal do Flamengo tem passado, que os jogadores têm passado por causa desse calor. Preparação sendo feita para a decisão contra o Bragantino, onde já tem o setor norte esgotado. E provavelmente os outros setores também serão esgotados, porque é a última chance do Flamengo, né? Se o Flamengo não ganhar, esqueça qualquer possibilidade de título. Agora, se o Flamengo ganhar, o Flamengo continua na briga, pelo menos, do título. Mas a nossa principal meta é conquistar uma vaga na Libertadores direto. E coisas além disso passam ali pelo desempenho da equipe partida após partida, né? São 5 decisões. Se a gente ganhar os 5 jogos, que vai ser, na minha opinião, muito difícil disso acontecer, o sonho do título continua vivo. Só que é aquilo, né? Vaga na Libertadores, que é a meta ali falada pelo Tite, só que futebol, né, é uma caixinha de surpresas. Nunca a gente sabe o que pode acontecer. Se a gente fizer a nossa parte
Deus sabe o que espera por nós no final desse campeonato. E nação rubro-negra, falando agora sobre a base, apenas uma curtinha aqui, só que o Flamengo, nesse fim de semana, tem 6 decisões pela base, né? Começando pelo Sub-9, depois vem Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-14 e também o Sub-15. Sub-15 que vai ter transmissão pela Flá TV, a partida, se eu não me engano, às 10 horas da manhã, Flá TV vai estar ali transmitindo e o Flamengo está em todas as frentes, né? Base do Flamengo é sempre muito forte, principalmente nas categorias ali Sub-18, Sub-17, Sub-20, o Flamengo é muito, muito forte, tem muita tradição e nessas categorias de base, Flamengo nesse fim de semana em várias frentes, pra cima deles Mengão, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, fiquem com Deus, até a próxima e fui!